Essa é uma atividade bem interessante e robusta porque, apesar do seu foco ser a demonstração do uso das estruturas condicionais, ela incorpora muitos dos conceitos de programação já aprendidos em aulas anteriores. Vamos criar um algoritmo para calcular o imposto de renda utilizando a linguagem C++. Vai ser uma ótima forma de integrar os seus conhecimentos em programação. Vamos lá! Estamos aqui no Visual Studio Code, nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem C++, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em C++, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer este procedimento. E na aula de hoje nós vamos criar o nosso primeiro programa para explorar o potencial das estruturas condicionais. Nós vamos criar um programa para ler o valor do salário digitado pelo usuário, o salário bruto mensal, e com base nesse valor nós vamos calcular o imposto de renda a ser pago com base em 5 faixas salariais. A primeira faixa é para valores abaixo de R$ 1.903,99, que é isento de pagar imposto de renda. Temos também a segunda faixa para aqueles que recebem entre R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65. Essas pessoas pagam 7,5% de imposto ao mês, menos uma dedução de R$ 142,80. Mas essa dedução vamos deixar para explicar um pouco mais na frente quando nós realizarmos o cálculo. Então, basicamente, o que o programa vai fazer é calcular o imposto a ser pago pelo usuário com base no salário bruto mensal que foi informado por ele na entrada. E o que a gente deve exibir como saída? O programa deve exibir como saída 3 informações. A primeira, o valor da alíquota de imposto, que é referente a esses percentuais. Então, por exemplo, se o usuário recebe um valor de R$ 1.000 que se enquadra na faixa 1, vai aparecer a mensagem isento, 0%. Se o usuário se enquadra na faixa 4, por exemplo, ele vai exibir 22,5%. Então, a alíquota do imposto a ser impressa são esses percentuais que vão variar de acordo com a faixa no qual o salário do usuário se enquadra. A segunda informação é o valor mensal do imposto a ser pago. Esse valor mensal vai ser calculado com base na alíquota, nesse percentual, e também na dedução. E por último, a terceira informação que o programa deve exibir é o valor anual do imposto a ser pago, que nada mais é do que o valor mensal multiplicado por 12. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada o valor do salário bruto mensal, que é a informação digitada pelo usuário, e exibe como saída 3 informações: a alíquota de imposto, o valor mensal do imposto e o valor anual do imposto. Bom, vou começar a escrever o meu programa dentro da função main. Vou começar com o processo de declaração das variáveis. Descer um pouco mais a tela. Para esse problema específico, eu vou precisar armazenar valores com casas decimais. Então, por isso, eu vou precisar criar variáveis do tipo float. Eu vou precisar especificamente de 5 variáveis do tipo float. Eu vou começar declarando a primeira variável, que é a variável salário. Segunda variável é a variável alíquota. A terceira variável, a variável dedução, deducal, sem acento e sem cedilha. A quarta variável é a variável imposto mensal. E a quinta variável, imposto anual. Bom, uma vez que eu terminei de declarar as variáveis, eu posso partir para a obtenção dos valores, que nesse algoritmo exerce o papel de entrada. Descer um pouco mais a tela. Eu vou começar com o comando de saída padrão, um std duas vezes cout, e vou emitir para o usuário a seguinte mensagem: digite o salário bruto mensal. Espaço, vou colocar o cifrão para estilizar um pouco a mensagem. Logo em seguida eu preciso obter do usuário essa informação do salário, então eu vou utilizar o comando std cin e vou armazenar essa informação digitada pelo usuário no teclado dentro da variável salário. E uma vez que eu terminei o processo de entrada do algoritmo, eu posso partir para o processo de cálculo do imposto, que nesse algoritmo exerce o papel de processamento.
Bom, e para fazer esse cálculo do imposto de renda, eu vou precisar comparar o valor do salário digitado pelo usuário com uma das 5 faixas especificadas no imposto de renda. Então, basicamente, o que eu vou fazer é verificar em qual dessas faixas se enquadra o salário que foi informado pelo usuário. E para fazer isso, eu vou precisar criar uma estrutura condicional. Vou descer novamente para o algoritmo e vou começar a criar a estrutura condicional. Vou utilizar um comando if. Não vou escrever agora a expressão condicional, vou apenas colocar as faixas. Eu vou começar pela faixa 5. Eu vou criar toda a estrutura antes e depois eu escrevo as expressões condicionais em cada uma das declarações condicionais. Eu vou criar esse segundo condicional para a faixa 4. Caso contrário, se o salário não se enquadrar na faixa 4, eu vou criar uma outra declaração condicional para a faixa 3. Caso contrário, if para a faixa 2 e caso contrário, só pode ser a faixa 1. E agora eu preciso escrever as expressões condicionais de cada uma das faixas. Eu vou começar com a faixa 5. Bom, e para a faixa 5 eu preciso verificar se o salário é maior que R$ 4.664,68. Se essa expressão condicional for verdadeira, significa que o salário digitado pelo usuário se enquadra na 5ª faixa salarial do imposto de renda e, por esse mesmo motivo, a sua alíquota é igual a 27,5%. Caso contrário, se o salário for menor ou igual a R$ 4.664,68 e, ao mesmo tempo, salário for maior ou igual a R$ 3.751,06, significa que o salário se enquadra na 4ª faixa e, por esse motivo, a sua alíquota é igual a 22,5%. Caso contrário, se o salário for menor ou igual a R$ 3.751,05 e, ao mesmo tempo, se o salário for maior ou igual a R$ 2.826,66, significa que o salário se enquadra na 3ª faixa salarial do imposto de renda e a sua alíquota vai ser igual a 15%. Caso contrário, se o salário for menor ou igual a R$ 2.826,65 e, ao mesmo tempo, se o salário for maior ou igual a R$ 1.903,99. Nesse caso específico, se refere à 2ª faixa do imposto de renda e a sua alíquota vai ser de 7,5%. Caso contrário, se o salário não se enquadrar em nenhuma das 4 faixas anteriores, significa que é um salário isento de imposto de renda e, nesse caso, só pode, logicamente, se enquadrar na 1ª faixa. E por esse motivo, não há necessidade nem de colocar um outro condicional if aqui na faixa 1. Eu posso simplesmente colocar caso contrário, porque é a única hipótese que sobra se o salário não satisfizer nenhuma das outras 4 faixas anteriores. Então, eu vou atribuir à alíquota o valor de 0. Bom, só que além da alíquota, existe também o valor da dedução a ser aplicado sobre o imposto de renda. Como eu havia falado anteriormente, a aplicação do imposto de renda em cada uma das 5 faixas consiste na aplicação da alíquota e também na aplicação de uma dedução, cujo valor é diferente para cada uma das 5 faixas. Então, eu vou descer o código novamente e vou começar com a faixa 5. Se o salário estiver na faixa 5, ele vai ter uma dedução. A variável dedução vai ser igual a R$ 869,36. Para a faixa 4, a dedução vai ser igual a R$ 636,13. Para a faixa 3, essa dedução vai ser igual a R$ 354,80. E para a faixa 2, eu tenho uma dedução igual a R$ 142,80. Para a faixa 1, a dedução não existe, então dedução é igual a 0.
Bom, e uma vez que eu terminei de criar minha estrutura condicional, que vai atribuir às variáveis dedução e alíquota valores diferenciados de acordo com a faixa salarial, eu posso partir para o cálculo do imposto. Eu vou atribuir a variável imposto mensal, o salário, multiplicado pelo desconto, que é a alíquota, dividido por 100. Bom, descer um pouco mais a tela. Há um detalhe importante, essa divisão por 100 é necessária pelo fato de que o conteúdo da variável alíquota ele está expresso em valores percentuais brutos, inteiros. Então, para que eu consiga tirar o percentual correto do salário, não basta apenas multiplicar o valor da alíquota. Eu tenho que dividi-la antes da multiplicação para que eu consiga encontrar o percentual do salário. Bom, só que o valor do imposto mensal não consiste apenas na aplicação da alíquota sobre o salário. Eu preciso também aplicar a dedução, que consiste na subtração do conteúdo da variável dedução. Dessa forma, o algoritmo está correto. Logo em seguida, eu vou calcular um imposto anual, que nada mais é do que o imposto mensal multiplicado por 12 meses. Bom, aqui eu preciso te alertar sobre algo muito importante. Este cálculo de imposto de renda que nós estamos fazendo nesse exercício, ele não é 100% correto, porque ele não leva em consideração outros valores, como o valor do 13º e o valor das férias, que também são considerados no cálculo do imposto de renda. E uma vez que eu terminei de realizar o cálculo, eu posso partir para a exibição dos resultados. Vou colocar o comentário exibição dos resultados, que equivale, nesse algoritmo, ao processo de saída. Para esse algoritmo específico, a saída deve ser 3 informações. Eu devo exibir o valor da alíquota do imposto, que foi devidamente calculada na nossa estrutura condicional. Eu preciso exibir também o valor mensal do imposto a ser pago, que já foi calculado no processamento, e o valor anual, que também foi calculado da mesma forma. Então eu vou começar com a exibição do salário do usuário. Vou começar com um comando de saída padrão, um stdcout, e vou exibir a seguinte informação. Vou começar com um pulo de linha e vou escrever salário, 2 pontos, colocar um cifrão para estilizar e vou concatenar com o conteúdo da variável salário. Vou colocar um pulo de linha no final, colocar um std endline. Bom, logo em seguida vou copiar e colar essa linha, vou alterar a informação, não preciso mais do pulo de linha, no início, e vou escrever alíquota para exibir a primeira saída exigida pelo meu exercício aqui, exibir o valor da alíquota do imposto. Como a alíquota é um valor percentual, eu não preciso do cifrão. Eu vou concatenar com o conteúdo da variável alíquota, logo em seguida eu vou concatenar com o símbolo percentual e por último eu concateno com um pulo de linha. Posso copiar novamente a primeira linha e vou colar para exibir o imposto mensal. Vou alterar a variável para imposto mensal. Vou copiar essa linha que eu acabei de escrever e vou colar para exibir a última informação, que é o imposto anual. Altero também a variável para imposto anual. E uma vez que eu terminei de escrever o algoritmo, eu posso executá-lo para verificar se ele realmente funciona da forma que nós havíamos planejado. Bom, vou executar a aplicação. Uma vez que a aplicação foi executada, eu vou realizar alguns testes. Eu vou começar com um salário de R$1.000, porque eu sei que se enquadra na primeira faixa. R$1.000 é isento de imposto de renda. Vou pressionar Enter e é exatamente isso que o programa me exibe. Uma alíquota de 0%, o imposto mensal e anual também iguais a 0. Vou limpar a tela, vou executar novamente. E agora eu vou colocar um salário de R$2.500, que eu sei de antemão que se enquadra na segunda faixa de imposto de renda. Vou pressionar Enter e observo que a alíquota gerada é de 7,5%. Vou executar mais uma vez. Bom, agora eu vou colocar um valor de R$3.500, que de antemão sei que se enquadra na terceira faixa salarial de imposto de renda. Ao pressionar Enter, eu consigo perceber que a alíquota gerada foi de 15%. Aqui estão os valores do imposto mensal e anual para o salário de R$3.500. Vou limpar a tela novamente e vou executar pela 4ª vez. E agora eu vou colocar um salário de R$4.500, que se enquadra na 4ª faixa salarial. Vou pressionar Enter e observo que corretamente foi exibida a alíquota de 22,5%. Vou limpar a tela e executar pela última vez. Bom, agora eu vou colocar um salário um pouco maior, vou colocar R$10.000. Sei que se enquadra na 5ª faixa salarial.
Ao pressionar Enter, eu consigo observar a alíquota de 27,5% e aqui estão os valores do imposto mensal e anual para um salário de R$10.000. E dessa forma nós conseguimos perceber que o programa funciona exatamente da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links aqui abaixo na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva em nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você, até mais!